Alô, mundo! Alô, mundo! Olha eu aqui! Salve, minha rapaziada abençoada! Mais uma quarta-feira de samba de São Paulo. Enfim, ela está aqui. Depois de muito tempo, uma agenda bem apertada. Recentemente estava em Dubai, junto com Simoninha. Vou querer saber um pouco dessa história. Mas o Samba pra Vida tem a honra e tem o orgulho de ter essa paulistana abençoada por Deus e pelos orixás, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela obra, pelo trabalho de Fabiana Cosa. Obrigada pelo convite, Vaguinho. Que bom que deu para a gente poder estar junto e bater esse papo aqui, né? Fico super agradecida. Obrigada Eu, mesmo. eu que te agradeço, Fabiana. Fabiana, antes da gente contextualizar um pouco sobre essa magnitude do samba paulista, como começa o samba na vida de Fabiana Cosa? Bom, o samba começa no quintal, né? Então, o samba começa no quintal da casa da minha avó, ali quando eu vou morar com ela, minha avó materna, né, na Vila Madalena, porque eu morava na Pompeia, quer dizer, 1 ano de idade, né, então sempre eu desconsidero essa passagem rápida pela Pompeia e sempre falo da Vila Madalena porque é onde realmente eu cresci, me criei, morei até meus 20 e poucos anos lá, trabalhei também na Vila Madalena, no O, né, e então, assim, o samba começa para mim, talvez muito antes até do quintal, porque minha mãe grávida frequentava o Camisa Verde e Branco, né? E meu pai já era intérprete da escola. E os bebês, a gente sabe que os bebês, eles desenvolvem, né? Todo o aparelho de escuta, enfim, desde muito quarta, quinta semana, se não me engano, já esse órgão vai sendo desenvolvido. Então, muito possivelmente, isso entra na minha vida ainda quando eu era um embrião, né? Assim. E aí, depois, quando eu nasci, tem relatos do meu pai, né? De me levar ainda muito bebê à escola, passar pelos. Meio que fazer aquele ritual de passar pelos braços da velha guarda, né? O que eu considero como um ritual, porque ali você também vai dizendo um pouco que lugar que essa criança pertence ou vai pertencer, né? Pelo menos da parte do desejo dos pais ou do pai, né? E aí eu cresci nessa casa que existe até hoje, né? Meus pais vivem lá. E o fundo do quintal era sempre um espaço de celebração, de encontros, né? Onde meu pai trazia os amigos dele, as pessoas com quem ele tocou na vida, os conjuntos, né? Como ele dizia, os conjuntos dele. Meu pai foi da moçada do samba, algumas pessoas do Camisa Verde e Branco, né? O próprio Tobias, que eles foram amigos. É, os originais do samba, com quem meu pai também trabalhou, não como músico, mas mais numa parte, se não me engano, administrativa e tudo mais. Então o samba começa aí, né? E claro que nessa escuta, né? Porque meu pai, a gente ouvia muita música dentro de casa, música seja fosse no rádio, fosse no aparelho na vitrola, né? Eu lembro que muito criancinha eu ganhei uma vitrolinha dos meus pais, então eu ganhava aqueles compactos pequenininhos, então eu colocava na vitrola, muita coisa infantil, claro, mas já era um estímulo para ouvir música, né? Então eu acho que o samba entra dessa forma. A consciência do que fazer com essa herança, com esse legado, ela vem depois, né? E o desejo efetivamente de seguir uma carreira de cantora também vem depois. Eu, na verdade, neguei isso muitos anos, né? Não tinha ideia de que ia cantar. Eu fui fazer jornalismo, trabalhei como jornalista um tempo e não tinha, Vaguinho, assim, efetivamente planos de ser cantora. Até porque o que eu sempre ouvia por parte do meu pai eram histórias que desenhavam um cenário bastante complicado para quem queria seguir cantando samba, né? E ainda mais eu, mulher. Então, meu pai, sempre muito preocupado, nunca estimulou que eu fosse
me tornar uma cantora profissional, né? Me estimulou aos estudos, mas não necessariamente a esse a essa profissionalização, né? Que foi vindo de uma forma natural, né? Porque apesar dele não estimular, foi ele quem me avisou, por exemplo, que estava aberta as inscrições na escola de música. Então ele falou assim, ó, vai lá fazer uma prova, de repente você passa como cantora. E eu passei, né? E ali eu comecei, na ULM, eu comecei os meus estudos formais de música, né? Porque até então era uma coisa. Eu cantava, eu gostava de cantar, eu ia na igreja, né? Porque minha família é muito católica, antes de eu virar candomblessista, enfim, bem antes a gente foi batizado na igreja católica, tudo, então é, foi lá que eu comecei a ter essa experiência de canto também. Acho que na escola, já na escola primária eu já cantava em coro, aquelas atividades, né, escolares e tal, de festival de escola, mas publicamente, assim, assumindo, vamos dizer, como solista, foi dentro de uma igreja, né? Você Então, acho que falou, assim, você falou da passagem do seu pai pelo Camisa como intérprete e recentemente a gente perdeu um dos grandes mestres da nossa velha guarda, que é o seu Dadinho. E a gente tem perdido cada vez mais os nossos grandes mestres. E eu digo eu tenho uma peculiaridade aqui em São Paulo que a gente negligencia muito os nossos mestres de samba paulistas. Eu tive meu grupo de samba e eu não me recordo a gente tocar nem os hinos de exaltação das escolas de samba de São Paulo. Isso eu acho que é uma peculiaridade, uma particularidade do paulista que não olha tão bem para a sua grama, né? Prefere olhar a grama do vizinho. Diante disso, você deve ter convivido com o seu Dadinho. Qual que é a magnitude do seu Dadinho lá dentro do Camisa e para a história de Fabiana Cosa? como eu te contei, eu passei um pouco por esse ritual, assim, né, dos braços da velha guarda. Então, o seu Nelson Primo, Ailtinho, o seu Dadinho, o Paulinho, enfim, o Jamelão, né, o que é o Melão, enfim. Então, essas pessoas eram pessoas que eram amigas do meu pai, né, são amigos do meu pai até hoje. Então, eu, quando tive a primeira oportunidade de aparecer na Rede Globo, num programa que a Rede Globo estava fazendo em homenagem ao samba, que era a Dona Ivone no Rio, eu e mais uma cantora, que era de outro estado, que eu não me lembro quem era, eu, eu pedi para que fosse gravado dentro da quadra do Camisa. Todas as vezes que me perguntam qual é o meu berço do samba, né, de onde eu venho e tudo mais, eu sempre faço questão de dizer dessa minha relação com o Camisa, que nem é uma relação, Vaguinho, de muita presença, né? Eu não sou das frequentadoras da quadra, a pessoa que mais frequenta a quadra e tudo mais. Porém, eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita consciência de onde eu venho e do que me formou, né? Então, por exemplo, a batucada do Camisa, e a velha guarda, as conversas que eu já ouvi, eu já participei de um disco recentemente, né, um disco produzido pelo Everson, que é um disco das obras dos compositores ligados à velha guarda do Camisa, eu canto um dos temas ali. Então, quer dizer, fiz muita coisa com eles, assim, de participação e também deles participarem em shows meus, assim. E tem uma lembrança que me veio agora muito linda do primeiro show que eles me assistiram, e que foi uma comoção, porque eles foram, eu os chamei para o palco sem que eles soubessem que eu ia fazer isso, e aí ninguém conseguia conversar muito, porque eles começaram a chorar, eles olhavam para mim, acho que lembravam da criança e tudo mais. Então essas lembranças, essas memórias, eu acho que elas falam muito do lugar de onde a gente vem, o que que a gente guarda, os ensinamentos e tudo mais, né? E de fato eu acho que você tem razão nisso, né? A gente foi e é muito influenciado também pelo samba que se faz no Rio de Janeiro. Não vejo isso necessariamente com maus olhos, não, porque a gente efetivamente aprendeu também, e aprende muito com os sambistas, do Rio, e que acho que a gente não precisa esquecer, como eu tenho dito, né, a gente não precisa esquecer de onde a gente vem e nem os nossos, né?
Então, as velhas guardas, elas têm essa função de serem não só representantes, mas herdeiras, inclusive de um tempo, de uma história que não se conta mais, né? Ou que se esqueceu, ou que não foi registrada, ou que é pouco, ou que tem poucos registros, né? Então, nesse sentido, sempre eu acho que é importante a gente poder não só lembrar e dizer deles, mas efetivamente cantar e falar sobre isso, né? E pensar também que eu acho que essa ideia do samba, ela. Aí, tal qual uma pessoa que eu também gosto muito, que é um amigo querido, Ney Lopes, diz, o samba não é necessariamente apenas, né, não está reduzido nessa ideia do gênero, mas, mas se amplia a essa coisa da maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente se solidariza. O projeto de vocês é isso, por exemplo, né? Quer dizer, essa comunidade, essa roda que se organiza em prol de uma comunidade e se irmana com essa comunidade, ajuda, né? Esse eu acho que é o principal espírito do samba e é um dos principais legados dessas pessoas, desses mestres e mestras, né? Lembrar que a gente existe porque vieram outros antes da gente e a gente existe à medida que a gente se coletiviza, à medida que a gente se vê em grupo, que a gente se irmana, né? Seja cantando sambas e seja fazendo ações muito efetivas, como essas que vocês fazem, que a comunidade da Vela faz, que o pessoal do Pagode da 27 faz, o pessoal lá da Vila Curuçá faz, enfim, né? E tantas outras comunidades que a gente. Que têm sido fortalecidas em São Paulo também, né? São Paulo é uma cidade, se a gente for falar de samba, hoje em dia, a gente vai falar de samba em São Paulo, eu acho que com muito orgulho, sobretudo porque a gente resistiu e resiste dentro das comunidades, o que para mim não existe mais nada mais potente. Talvez hoje as comunidades sejam o que há 30, 40 anos eram as escolas de samba, as agremiações, que faziam um pouco esse papel, né, de até de ajudar as comunidades, a vila, o bairro, fazer festa e bingo e almoço para ajudar as pessoas menos em situação de vulnerabilidade. Isso hoje é o papel das comunidades de samba em São Paulo, né? E que chega em tudo que é lugar, e que eu acho que influencia também outros estados, né? Então é isso um pouco que eu vejo, que eu sinto, né? Você me traz algumas reflexões. Primeira delas bom, longe da gente aqui, tá, pessoal, querer separar samba de São Paulo de outros estados do país. Claro. Até porque o samba é único. Mas eu sinto bastante essa falta da gente expor muito mais os nossos grandes mestres, até porque, como o próprio Caçula falou aqui, muitos dos registros ainda estão na mente desses mais velhos. Então, a gente precisa registrar. Então, os movimentos que a gente tem feito aqui de trazer o seu Zodinho da Cuíca, de trazer seu Germano Tobi, seu Germano Matias, Tobias da Vai Vai, muito em breve, se Deus quiser, seu Carlão do Peruche, seu Silvio Modesto, é para justamente a gente poder registrar de alguma forma, pelo menos Claro. alguma parte Ter dessa memória história. escrita, né? Ter memória em áudio, ter memória em vídeo, claro. Isso, exatamente. Uma outra reflexão que eu tenho feito muito, e lógico, a gente não tem essa magnitude que é sem estudar, sem correr atrás de materiais, que é o samba ser acolhimento. O samba hoje, mais do que um ritmo, para mim, é acolhimento. O samba, pelo que conta a nossa história, nasce através do acolhimento de uma mulher. Sim. Aliás, Então, os sambas são sempre as mulheres, né? Quer dizer, durante tantos anos, né? Essa proteção, inclusive dentro da casa, escondendo e tudo mais. O que também é um traço, né? Do poder das matriarcas, né? Ligadas ao candomblé, por exemplo, né? Que essa história está muito. Essas histórias estão muito cruzadas, né? sem dúvida, e ao longo desses anos todos,
mais de 100 anos de história de samba, sempre foram os movimentos coletivos que deram certo. Até hoje você não faz um samba sozinho. Até hoje você precisa de pelo menos um cavaco com pandeira. Então, é a É, coletividade que é importante. é, e acho que é uma coletividade, isso eu acho importante também pensar, Vaguinho, que não é uma coletividade onde as pessoas pensam igual, né? As pessoas não pensam necessariamente igual, e é por isso que é tão potente, porque tem colaborações e, e pensamentos, ideias e opiniões, que são opiniões que se divergem, né, que são divergentes, porém, existe um espírito de trabalhar em prol de alguma coisa. E esse espírito, que é muito potente, faz com que até as diferenças sejam minimizadas e as pessoas consigam atingir as metas, atingir, realizar os projetos e tudo mais. Então, isso eu acho que é um grande exemplo para a sociedade em geral, né? Um exemplo de como é possível você ter na força da coletividade, respeitando a diferença, né? Uma potência, né? Para uma potência de transformação social, né? De transformação em diferentes é, é, áreas, né? Por exemplo, é muito comum dentro das comunidades você ter, por exemplo, aquela educadora que disponibiliza um tempo um tempo da semana dela para ajudar a alfabetizar pessoas que não passaram pela escola dentro da idade escolar, né? É comum alguém que tem um talento, sei lá, para luteria, ensinar meninos que têm interesse também em se tornarem construtores de instrumentos, criadores, né? É comum você ter professores de música que vão ensinar música, né? Que vão disponibilizar um pouco do seu tempo. E outras coisas, né? Palestras com personalidades que vêm de fora. Quer dizer, isso que a gente está fazendo, esse bate-papo aqui, é isso, né? É isso, é a gente fortalecer, de certa forma, essa nossa rede, né, de pensamento, isso eu acho, isso é um exemplo, né? Uma vez eu ouvi o Iveson falando para mim que ele conviveu bastante mais de perto com a Beth Carvalho, né, porque acompanharam a Beth muitos anos, ele e quando tinha o quinteto, e ele disse para mim assim, Fabi, você sabe o que a Beth dizia? Que a grande revolução social, estrutural do Brasil viria pelo samba. E eu entendo, fiquei pensando aquilo, eu penso isso até hoje, assim, eu entendo a Beth dizer isso, porque o samba também é um lugar da gente se politizar, né, da gente tomar consciência e entender que a gente precisa melhorar a vida, diz respeito a gente conseguir ter consciência também dos direitos da gente, ter conhecimento, né, e fazer com que esse conhecimento não seja uma coisa que fique com você, mas que possa ser dividido, repartido, né? É um pouco o que fala o Capinã naquela música com o Roberto Mendes, né? Vou aprender a ler para ajudar meus camaradas, né? É um pouco, eu acho que é isso, né? Samba também é política, o samba também é Super política. manifesto, o samba também é alegria, o samba também é farra, o samba também é não falar nada, mas o samba precisa voltar pesado para o discurso público, não discurso político não, Fabi. E por que eu te digo isso? Aqui em São Paulo, a gente viveu um grande movimento nos anos 90, que foram os grupos Atiguelê, Exalta Samba, Sim. Raça Negra, Negritude, etc. Mas eles tinham uma particularidade que eu sinto muita falta hoje, que todos os discos deles, seja com um discurso mais incisivo, como as músicas do Carica, seja com uma reverência das suas origens, como as músicas do Negritude, ou seja um partido alto que o Exalta cantava, que o Catinguele cantava,
mas todos esses grupos tinham pelo menos uma faixa, inclusive o Soueto, que foi por muitos anos tido como um grupo só de músicas românticas, mas os primeiros discos do Soueto sempre tinham um partido alto, alguma música de referência à negritude, referência à ancestralidade, e que hoje eu sinto muita falta. Eu acho que passa por aí também o samba poder voltar com esse discurso, sobretudo com os mais jovens, que, como bem diz o Netinho de Paula, sempre que eu posso ver entrevistas deles, ele sempre fala, todo movimento começa a partir do jovem. E o sambista hoje está começando, está aparecendo muito tarde. Tem uma coisa que você falou que eu acho importante, assim, que eu queria, na verdade, recuperar um pouco, que é assim, eu acho que o samba, enfim, fazer samba já é uma ação política, né? Fazer samba, se dizer sambista, já é assumir um lugar, um campo político. Não é uma ação partidária, que é uma outra coisa, né? A gente não está falando de partido político, a gente está falando de uma ação, de um lugar, de um território onde você ocupa e você tem uma voz nesse território. Que voz é essa? Né? Quem essa voz representa? De quem essa voz fala? Que cor tem essa voz? Né? Então, talvez a gente pudesse pensar nisso. Então, eu acho que, nesse sentido, e o samba, e falando, né, pegando um pouco esse seu gancho importante, porque o Netinho fala isso, tem um tanto de gente que vai falar dessa questão da gente poder dar ferramentas para esses jovens se tornarem adultos conscientes do seu lugar, da sua comunidade, né, da sua cultura, né? Porque quando a gente está falando de samba, a gente está falando de uma cultura que não é uma cultura apenas musical, como a gente já falou anteriormente, né? Mas é uma cultura de como se socializar, de como se relacionar com as pessoas, de uma cultura que traz valores muito importantes, que é o respeito aos mais velhos, ouvir os mais velhos, você repartir, né? Você não fazer as ações em si mesmadamente, né? Quer dizer, não, é para mim, porque eu vou sozinho, né? E eu acho que o samba, nesse sentido, ele vai, inclusive, na contramão desse mundo supercapitalista que a gente está vivendo, onde as crianças são incentivadas a competir desde pequenas. Né? Então, quer dizer, é a gente entender essa potência do samba para a gente poder, inclusive, em termos até porque o samba é uma ciência. Dentro de tudo isso que a gente está isso é uma ciência, isso é construir ciência. Isso é produção de conhecimento que a gente faz no samba. O que as comunidades fazem é produção de conhecimento de como viver em sociedade. Né? Isso é uma coisa que a gente tenta levar para as universidades. Por exemplo, eu agora, num doutorado, dentro de uma universidade onde tem pouco espaço para isso, que eu percebo. Tem pouco espaço para essa fala dos sambistas. Eu, como uma sambista, lá dentro preciso defender isso. O caçula, que é um outro cara que também está fazendo pós-graduação, é um cara que também leva isso para dentro da universidade. E a gente sabe a quebra de braço que é. Porque as universidades também não estão preparadas elas não têm nem escuta ainda para isso. Elas têm um desejo, algumas pessoas, alguns professores. Eu tenho sorte de ter uma orientadora que tem uma escuta mais aberta para isso e tudo mais, mas essa não é uma realidade. Discutir samba e discutir um perfil de sociedade, ou de ciência, ou de saberes a partir do samba, isso não é uma coisa que acontece ainda, pelo menos nas universidades daqui de São Paulo. Isso precisa acontecer. E isso só acontece à medida que a gente consegue chegar na universidade. É por isso a importância da formação também, né, Vaguinho? Eu sempre penso isso. Quando você fala da coisa dos jovens, é isso, quer dizer, a gente pega aquelas crianças desde pequenininha que frequentam a quadra, ou que frequentam a comunidade, e dá instrumentos para essas crianças se tornarem adolescentes contestadores, adolescentes que fazem, que conseguem se colocar, que têm voz para se colocar e conseguem fazer conexões importantes também de posicionamento, de enfrentamento, de posicionamento político, para depois eles, no futuro, né, se tornarem esses porta-vozes de uma cultura que não morre. E não morre à medida que a gente vai conseguindo, de fato,
dá essa formação, né? Isso eu acho fundamental, assim. Sim, e tudo passa direto, tudo está diretamente ligado à educação. A Tudo, educação, tudo porque a é educação, como você bem disse, as universidades não estão preparadas ainda para receber o samba, que o que me espanta é porque o samba é a maior manifestação cultural do Brasil, mundo afora. Não se com fala mundo certeza. afora, não se fala em outro país de Brasil se não for samba e futebol. E eu tenho uma outra reflexão a respeito da educação, que as crianças precisam ser inseridas, desde as primeiras séries, com cultura, com esporte, com música. Não que as crianças vão se tornar grandes músicos, vai se tornar o Nelson Freire quando mais velho, ou um Ronaldinho Gaúcho quando mais velho no futebol, ou qualquer outro esporte, mas que a disciplina, o discernimento, a ética, o convívio em grupo vão sendo desenvolvidos desde pequeno. Então, o Claro, cidadão já se torna maior. E com isso cresce todo o país, não é somente uma isso, cultura. é isso. E é entender que esse saber, esse aprendizado, ele não é um aprendizado que a gente precisa da escola formar. Eu tô chamando a comunidade como escola. A comunidade é uma escola. A escola de samba, há 40 anos, quando eu era uma criança, era esse lugar também. Há 40, 50, 60 anos, talvez. Era esse lugar, né? Tem muitas comunidades, muitas escolas que ainda fazem esse papel, né? Apesar do carnaval ter se modificado bastante e ter hoje outros compromissos, vamos dizer assim, né? Está aliado a um lugar muito do capital, enfim. Mas existem ainda comunidades, pessoas dentro das comunidades de samba, de escola de samba, preocupadas com essas questões, né? E fazendo formação, né? Tem escolinhas, né? Dentro de uma escola de samba, escola para criança e tudo mais. Por quê? Porque esses saberes, eles são, aquilo que garante, inclusive, eu acho que eles garantem muitas coisas. Acho que eles garantem profissão, eles garantem uma consciência social, eles garantem uma voz, eles garantem, enfim, né? Eles garantem a história, a memória, a preservação da memória, né? Da cultura. Eu também, eu sou uma pessoa que cresce, né, Vaguinho, dentro de um ambiente com uma professora, minha mãe, professora primária de escola pública, a vida inteira, e sempre trabalhou nas periferias de São Paulo, especialmente na periferia da Zona Sul. Então, Tabuão, Pirajussara, né, Imbu, minha mãe sempre deu aula nesses bairros. E então, eu percebo como, assim, o valor da educação era uma coisa que estava dentro da minha casa desde sempre, né, assim, estudar e observar, incentivar uma criança a ouvir música, né, incentivar a criança a ler, incentivar a criança a ir a ter acesso ao teatro. É por isso que a gente fala que o samba é esse lugar do político, né, que é ter consciência de todos esses direitos, né, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para a nossa formação enquanto cidadãos, né? Sem dúvida. Agora vamos falar um pouquinho de Fabiana Cosa enquanto cantora. Eu vejo a Fabiana Cosa, cantora de samba, mas não é um samba, digamos, popular. Eu costumo dizer que o samba de Fabiana Cosa é o samba de teatro. E a gente tem tido um movimento bastante importante aqui em São Paulo, que é a volta do samba nos teatros, e tudo isso muito impulsionado pela volta do Centro Cultural São Paulo, com a roda de samba na Sala do Irã Barbosa, capitaneada lá pelo Leandro Iarte, que é um prêmio que a gente, quanto sambista, filho, vai conhecer o Centro Cultural São Paulo, aquele lugar é nosso. E você, infelizmente, não vamos ter tempo hábil para poder passar a carreira inteira
de Fabiana Cosa, mas eu tenho três grandes registros. O primeiro deles é o seu disco de estreia, o Samba é Meu Bom, com essa música fantástica do seu Wilson das Neves. O segundo registro, a sua homenagem a Clara Nunes e a Ivone Lara, dois discos fantásticos também. E um terceiro registro que eu queria que você também comentasse, a sua parceria formidável com o Emicida. O Samba do Fim do Mundo, para mim, acho que é o marco dessa parceria. É uma música forte, é uma mensagem necessária, é uma mensagem que as pessoas devem tomar posse dia após dia. Eu vou começar pelo Samba do Fim do Mundo, então. Vou começar do final para trás. Tem uma coisa que eu penso, Vaguinho, que é assim, quando eu ouço música, eu não ouço música buscando gênero. Eu ouço música. Eu ouço música como se fosse uma grande paleta, um grande quadro de possibilidades que eu vou enxergando contornos, cores, lugares, né? Quer dizer, eu ouço música como aquela que abre uma janela e imagina, né? Imagina coisas e pensa a partir daquilo que está recebendo, né? Então, assim, essa minha proximidade, amizade, parceria com o Emicida é uma coisa que acontece antes até do Emicida ter feito a primeira mixtape. Na verdade, mentira. O Emicida tinha feito a mixtape e eu conheci o Emicida. Eu lembro até que eu comprei vários mixtapes, assim, dei para várias pessoas e tal. O Emicida participou de um show meu, disso faz mais de 10 anos, no SESI, Teatro do SESI, na Paulista. E a partir daí a gente foi ficando mais próximo, o Emicida começou a me chamar para fazer umas participações no disco dele, tanto é que acho que tem 3 ou 4 participações, o último que eu fiz foi o Amarelo, né? E eu digo isso porque a gente está do mesmo lado da fronteira. Isso é que é importante a gente entender. De que lado, e isso é político, né? Entender do que está sendo dito e o que eu, que nasci no samba, aprendi, incorporei, e como que hoje eu olho o mundo como uma cantora, uma artista, e falo, nossa, esse cara aqui da Guiné-Bissau, que não sabe o que é samba, eu tô na mesma linha, eu tô na mesma fronteira que esse cara. Como é que eu olho pro Emicida, pro Rappin' Hood, pro Brown, pro Renegado, pro Djonga, e falo assim, eu tô com esses caras aqui. Eu quero estar com esses caras. Como é que eu olho para Roberto Estrela d'Alva e falo assim, bicho, essa parada aqui que essa mina faz de slam, eu também tô aqui. Mesmo que eu não faça, percebe? Mas existe um discurso, existe uma postura que me representa também. E que eu me entendo ali. Então é por isso que eu vou montando e fazendo essas parcerias, né? Eu acho bonito também, acho divertido e acho bonito quando você fala que eu faço um samba do teatro, né? Porque o teatro também, ele não era o espaço dos sambistas durante muito tempo, né? Sambista era coisa dentro da fala da branquitude, era coisa de boteco, né? Por que eu falo dentro da fala da branquitude? Porque eu, graças ao boteco, aprendi a cantar samba. Lição de casa, que eu sei que tem muita gente que não quer fazer. E aí fica também difícil de aprender a cantar samba. Por quê? Porque o boteco, ao contrário de ter, dependendo de quem fala, um tom, se relaciona com isso, querendo diminuir a importância desse espaço, é lá que a gente encontra o Dadinho, ou encontrava o seu Dadinho, é lá que a gente encontrava o Tobias, é lá que você podia passar uma noite de encontrar um cara que nem o meu pai, é lá que eu encontrei o Borba,
Era no Botequim. Foi e é no Botequim. Então, as pessoas sempre falam assim, não, mas tá, onde você vai ouvir roda de samba, tal? Pô, você nasceu na Vila Madalena, tem um monte de roda de samba. Sim, tem um monte de menino que toca na Vila Madalena que é sambista de verdade. E que tá lá para fazer um samba que muitas daquelas pessoas não têm ideia do que é. Eles têm, porque eles vêm dos lugares onde a gente sabe que realmente o samba foi plantado e que tem uma importância ímpar, né? Não necessariamente os frequentadores que estão lá no botequim que os caras estão tocando ou no boteco, né? Então, eu digo isso porque eu tenho muito orgulho de ter sido essa figura que foi iniciada nesses lugares. Ao contrário de perceber esse discurso elitista de muita gente que nunca pisou e que acha que é um lugar que não... Enfim. Bom, isso é uma coisa. Chegar no trabalho... O Samba é Meu Dom, ele surge depois de uma experiência do botequim, de cantar no O do Borogodó, que depois virou um espaço dito cult, porque era frequentado também por muitos universitários, mas se a gente olhar o O era uma porta que tinha rodas e tinham sambistas maravilhosos que passavam por lá, inclusive o Quinteto tocou muito tempo lá, o seu Borba tocou lá, eu levei a velha guarda do Camisa lá dentro também, a gente tinha, cada noite apareciam músicos maravilhosos, a galera do choro toda de São Paulo baixava lá, né? E então o Samba é Meu Dom nasce o quê? Dessa experiência do cantar semanalmente. Semanalmente, 3 horas e meia por noite, direto quase, fazendo 2 entradas. Eu lembro até hoje, os meninos tocavam comigo e falavam assim, bicho, tinha hora que a gente falava assim pra ela, ó, chega, eu vou fazer xixi, tá? E a gente levantava da mesa, porque a Fabi não seguia, né? Então, essa experiência também de fazer a roda, para mim, Vaguinho, foi uma experiência fundamental para a minha cena depois. Porque hoje, quando eu estou em cena, que eu percebo, que eu chego num lugar, que eu percebo o clima, eu mudo o repertório, eu viro para os caras e falo assim, ó, acabou esse repertório, esquece, caiu. Não, como caiu? Então, por isso que eu sempre falo assim, que a depender do que eu faço, eu preciso estar com os caras que são baileiros, os caras que fizeram boteco, porque eles sabem o que é. E isso é uma sabedoria. É isso que eu quero dizer também, quero voltar com aquilo que eu estava dizendo. Isso é um saber que não se aprende em academia nenhuma no mundo. Aquele doutor, pós-doutor em música, lá, que não viveu isso, ele não sabe fazer isso. E ele não vai saber fazer nunca, porque não tem nenhum livro que vai explicar para ele como é que faz. Então, por isso que esse saber é um saber que precisa ser valorizado, e aí tudo bem, a gente pega, vai para academia, aprende um monte de coisa também para dizer para eles de uma forma que eles entendam, olha como isso é importante. Né? Porque isso é o próprio princípio da performance. O que a gente faz, e que para nós é natural, a gente sambista, é natural sentar numa roda de samba, um chamar, depois terminar o samba, o outro já chama emendado, aí a gente faz o sinal, dó maior, dó menor, ré maior, ré menor. Isso daí, o que a gente aprende? Isso daí é o aprendizado da rua. E nada tira o aprendizado da rua. Nada. E eu digo isso com muito, muito orgulho, porque sim, eu tive o aprendizado da rua e eu tenho aprendizado acadêmico. Eu olho o aprendizado acadêmico, acho super legal, aprendo um monte de coisa, mas quando eu preciso resolver rápido, sair da enrascada, é naquele futebol ali de várzea que eu vou. E não tem o menor demérito. Aliás, é por isso que eu fui para academia, para dizer que, olha, é isso aqui que vocês tinham que estudar. É isso aqui que tem que olhar. Se hoje eu sou a Fabiana Cosa, né, a cantora, que as pessoas. Eu sou, por causa disso, é por isso que eu sempre falo. Levei meu pai para gravar os 2 sambas do Camisa que ele fez. Quando tem a gravação, tem sempre os meninos que são ligados a isso. É por causa disso, né? Chegar, então, nesse primeiro Samba é Meu Dom, Vaguinho, ele vem dessa experiência do bar, da noite. Das coisas que eu cantava. Ali não teve invenção. Ali eu peguei um repertório que eu gostava e, claro, a minha curiosidade me levou também a outros e novos compositores e foi o que eu fiz, né? Aí chamei a pessoa que foi quem me deu regra e compasso, foi quem me ensinou muito, sobretudo no início, que foi meu pai. Convidei meu pai entrou, gravou. É isso. Clara Nunes. Clara Nunes foi uma artista que eu ouvi desde muito pequena. Sempre ouvi a Clara, porque meu pai sempre foi
um ouvinte amante de grandes cantoras, brasileiras e internacionais, principalmente as negras do jazz. Então, a Clara Nunes, a gente tinha, meu pai tem, acho que praticamente todos os LPs da Clara, então era uma audição constante, né? E, curiosamente, eu tive uma intuição de que eu precisava fazer uma homenagem à Clara. Eu tinha acabado de ganhar um prêmio da música brasileira, ainda estava trabalhando o disco que o Paulão produziu, mas eu, saindo de um show, eu tive uma crise de choro, isso é uma coisa que eu nunca falei assim publicamente. Tive uma crise de choro depois de cantar um tema que a Clara tinha, o Conto de Areia, né, do Romildo, enfim, tinha cantado e tive uma crise de choro e uma coisa eu escutei no camarim, assim, ó, você tem que fazer essa homenagem. Você tem que fazer uma homenagem para Clara. Bom, como uma filha de santo, fui jogar, fui saber se era isso, o que eu precisava fazer, porque falar de Clara Nunes, interpretar canções que a Clara já tinha feito, não é uma coisa que, na minha opinião, ou da minha forma de fazer, prefiro dizer assim, da forma como a Fabiana Cosa é com as coisas, que eu sou muito exigente, sou muito preocupada com, né, e eu dou muita atenção às questões de ordem espiritual, eu não ia pegar um repertório e ir lá e cantar, né? Então eu fiz todo um procedimento também dentro de Candomblé, pedindo licença, enfim, fazendo ah, as obrigações que me foram pedidas para que eu pudesse chegar no que seria esse espetáculo. Convidei a Olivia Araújo para dirigir esse espetáculo e o JC Viola, coreógrafo, e aí a gente faz o trabalho da Clara Nunes. Qual não foi a minha surpresa? Que esse trabalho ajudou a creche que a irmã da Clara Nunes mantinha, com muito sacrifício, à base de tapetes, com retalhos que ela ganhava de fábricas na região de Caetanópolis. Nós compramos 7 tapetes, eu encomendei 7 tapetes, foram pagos 7 tapetes grandes para fazer o cenário desse espetáculo. E toda a verba do Auditório Ibirapuera, da gravação do DVD, foi para essa creche. Qual não foi a minha surpresa, que depois de alguns meses ela ligou para a gente e me agradeceu muito pelo dinheiro que a gente mandou, dizendo que aquilo tinha multiplicado. Aí a gente não entendeu, a minha produtora falou, olha, dona Mariquita, não sei quanto que a senhora estava pensando, mas olha, a Fabiana depositou, sei lá, 5.000 reais, e nessa a senhora pensou que é... Não, minha filha, eu sei quanto que foi, mas a gente tinha uma dívida, e eu peguei todo o dinheiro que a Fabiana mandou e a pessoa perdoou a dívida. Então, por isso que eu disse que multiplicou. E com isso ela conseguiu manter a creche, né, também por mais tempo. Paralelo a isso, eu fui mobilizando outros amigos que ficaram sabendo da história. Então, anualmente, hoje tem algumas pessoas que ajudam a creche, né? Então, isso para você ver, quer dizer, de um chamado, que eu acho que foi um chamado espiritual, sim, que eu não sabia nem dessa creche, a gente fez esse trabalho. O trabalho sobre Dona Ivone Lara, eu tinha passado por aquela situação, né, de não fazer o musical, e mas eu tinha uma relação com a Dona Ivone, né, uma relação pessoal, não gosto de ficar parecendo e nem usufruindo disso para dizer não, porque eu era amiga da Dona Ivone, eu não tinha uma amizade íntima com Dona Ivone, isso se alguém falar isso é mentira, porém tinha um carinho, sim, de Dona Ivone comigo, a gente já tinha tocado muitas vezes juntas, e Dona Ivone tinha ficado muito feliz de saber que eu ia interpretá-la, né? Bom, toda a história aconteceu e eu, então, a convite da Biscoito Fino, que já tinha feito um disco comigo, eu resolvi fazer essa homenagem à Dona Ivone de uma forma muito pessoal, com uma assinatura muito particular que eu tenho de interpretar e de entender a obra da Dona Ivone, né, que para mim é uma grande criadora, uma pensadora, trabalhou com a Nise da Silveira, quer dizer, uma pessoa que tinha um trabalho de terapia ocupacional, muito sério, né? O que Dona Ivone fez e para a música brasileira é muito grande. Então, esses trabalhos, eles são sempre afetados
Primeiro, é quase que um chamado das coisas que eu sinto e que penso e que me convencem para estar, né? Então, a Clara Nunes foi um chamado, eu acho que Dona Ivone, de certa forma, também foi. O Samba é Meu Dom estava na hora de fazer, né? Eu já tinha uma experiência ali no bar, com os meus amigos na roda, e o trabalho com o Emicida, enfim, eu acho que ele vem abrir para mim, inclusive ele amplia a minha visão musical e de consciência, inclusive, da história da música nos últimos 30 anos no Brasil, porque, na minha opinião, o grande movimento, é, um dos grandes movimentos potentes da música brasileira nos últimos anos é, de novo, o movimento preto e é o movimento hip hop do rap. Ele vem de novo da periferia, ele vem de novo do mesmo lugar de onde vem o samba. Então é por isso que eu acho que a gente precisa pensar como o que a gente faz é potente, é revolucionário mesmo, tal qual dizia Beth Carvalho, né? E como a gente é tudo irmão, a gente é tudo primo, a gente entende, musicalmente falando, é muito genial o que esses meninos estão fazendo, como continua sendo genial e lugar de criatividade o que os compositores fazem. Os compositores e compositores, porque tem uma onda muito grande de mulheres nos últimos anos do samba, e não à toa tem acontecido já há 3, 4 anos a roda de samba nacional de mulheres, né? Eu tive a oportunidade de ser convidada ano passado, esse ano fui convidada de novo. Por quê? Porque as mulheres, tal qual você bem falou, são as grandes mães do samba, o grande ventre do samba, para ele existir, era um ventre feminino, né? E agora as mulheres estão cada vez mais também protagonizando, né? E dividindo esse espaço, né? Com os homens, mas assumindo também o protagonismo do ponto de vista musical, como instrumentistas, como compositoras, né? Se antes a gente tinha uma sociedade onde isso não era possível, Dona Ivone é um exemplo disso, Leci Brandão, para falar de 2 nomes grandes, são exemplos, né, de tanto que elas sofreram, tiveram que sofrer caladas, né, foram repreendidas por não poderem assumir o seu lado de compositoras, né? Isso foi à base de muita luta e abrindo o espaço, né, para que a gente pudesse fazer isso hoje. Então, a gente precisa estar atento, né, Vaguinho, a esses movimentos e perceber como tudo isso é potência, é epistemologia, né? São os saberes periféricos tomando o centro do mundo. Aliás, eu acho que essa ideia de centro do mundo, né? A gente podia, pegando um pouco o que aquela jornalista maravilhosa, Eliane Brum, fala da Amazônia, ela fala que a Amazônia é o centro do mundo. Nós somos a periferia. Então, eu acho que o centro do mundo, há muito tempo, é o samba, o hip hop, o rap, entendeu? O resto é periferia. O resto é periferia, apesar do discurso elitista, E, né? Não é e só eu um vejo, discurso, é porque essas pessoas têm, efetivamente, elas ocupam esses lugares de poder. As gravadoras, os curadores, a maioria são brancos e tudo mais. Então, assim, e eles também não vêm desses lugares de onde a gente vem. Por isso que quando você fala de um Centro Cultural São Paulo, você ter hoje como liderança ali, né, como coordenando ali ai, escapou o nome dele, o Leandro Learte, Learte, o Learte, é muito importante. Eu vi a roda que o Learte fez, eu não tava em São Paulo, mas eu vi a roda que o Learte fez. Aquilo ali é dizer assim, esse território também é nosso. A gente também ocupa. A gente não está dizendo que, não, você não pode estar aqui, isso aqui. Não, mas nós também podemos estar aqui. Nós também devemos estar aqui, né? Então, eu acho que é isso, né? uau, você falou do movimento das mulheres, eu vejo aqui, bom, eu até cometi a minha falha de no começo não falar o que eu costumo dizer quando vem uma mulher aqui. Quando eu trago as mulheres, eu falo que são as minhas mulheres superpoderosas. E eu vejo um movimento
O samba, isso e até o samba mais comercial mesmo, mais popularesco mesmo, de tá vindo em bando agora. As mulheres estão vindo em bloco. A gente pega as meninas do grupo Entre Elas, você pega Débora Vasconcelos, Karina, Marvila, Andressa Rayala, todas essas meninas estão vindo em bloco. E isso acho que nunca aconteceu na história do samba. Um bloco de mulheres. E que é fundamental para a nossa manutenção, para a nossa perpetuação enquanto gênero musical, enquanto cultura, enquanto modo de se viver, porque agora são as meninas, as mulheres que estão cantando o discurso delas. É isso. É Estamos isso. cantando o discurso delas. Fabiana, estamos chegando aqui nos momentinhos finais, mas antes dos momentos finais, conta pra gente como foi essa experiência em Dubai, ao lado do Simoninha. Bom, a gente foi participar de uma feira que acontece a cada 5 anos. É uma feira imensa de negócios, né? Onde o samba estava vestido de gala, apesar de eu achar que o samba está sempre de gala, mas enfim. Gala era o nome, inclusive, dos shows que a gente fazia, por isso que eu estou fazendo uma menção direta. Porque o samba ganhou um tratamento sinfônico, com a Orquestra Jazz Sinfônica, né? Sob regência do maestro Ruriado Prá e também do maestro João Maurício Galindo. Então, isso é muito lindo, né? Isso é muito potente. A gente está ali num outro país, num palco modular, né? Com muitas coisas acontecendo, junto com o grafite, porque você tinha os grafiteiros ali fazendo os chivites, o W Black, a Eric, enfim, eles fazendo ao vivo aquilo, né? Então a gente mostrando o nosso samba que está na rua, que está no mundo, que também está dentro do teatro, com uma orquestra sinfônica, né? E foi muito legal dividir o palco com o Simoninha. Simoninha é um artista generoso, a gente se dá super, super bem do ponto de vista musical, pessoal também, então uma coisa foi bem divertido. Fiquei muito feliz de poder, sempre falo isso, né? Eu saio do Brasil para fazer aquilo que eu aprendi no Brasil. Eu não saio do Brasil para cantar o que eventualmente querem ouvir na minha voz, né? Mas eu saio do Brasil para falar do que eu sei, né? Para falar da minha gente, para falar das minhas histórias que não são minhas, mas que vieram a partir de uma formação de outros tantos que vieram antes de mim, né? E então foi muito legal. Essa experiência foi bem legal, fiquei feliz. A gente fez 14 shows, eram dois shows por dia. E também eu acho que foi uma forma da gente dizer que, apesar de toda essa destruição e toda essa demonização da cultura e dos artistas, a gente está muito vivo. Apesar de ter um governo contrário a isso, a gente está muito vivo, um governo federal especialmente contrário a isso, a gente está muito vivo, né? E que a gente não vai sucumbir. Eu acho que essa foi uma resposta muito potente, e com a nossa alegria, porque alegria é poder de realização, alegria é poder de se libertar, né, das agruras do dia a dia, desses números horríveis e inesquecíveis que a gente não vai superar jamais. Mais de 600, 700 pessoas, 700 mil pessoas mortas por negligência, por monstruosidade. Então, a gente sambista, a gente está a gente está do outro lado, a gente está do lado da ciência. Eu acho que a gente tem que estar, né? Se tem algum sambista que ainda não está, precisa pôr a mão na cabeça e entender de onde vem, né? De onde a gente vem, né? Porque na hora de computar, na hora de olhar para a cor desses corpos, a maioria desses corpos são os corpos que a gente conhece, são os corpos que vão na batucada, né? São os corpos das pessoas periféricas, das pessoas pretas, então, assim, das pessoas pardas, né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender. Sem dúvida alguma. É o nosso lugar enquanto cidadão. Enquanto cidadão, né? Importante isso, Vaguinho. Infelizmente, Fabiana, chegamos aqui aos momentos finais. Mas meu convidado não se despede tão fácil assim, não. Aqui no Alô Mundo, a gente divide os momentos finais em 3 partes. Primeira delas, Fabiana Cosa, se você tivesse o poder da caneta, que samba que você gostaria de ter escrito? Porra, agora acho que a apoteose do samba do Silas de Oliveira. Samba, quando vem aos meus ouvidos,
Embriagas meus sentidos, trazes inspiração. Isso para mim é um dos sambas mais lindos que eu já ouvi na minha vida. Sem dúvida alguma. Outra, que você falou um, né? Então tá, o que você viu que eu falei na cabeça, né? Não fiquei escolhendo, vai. Mestre Silas de Oliveira, seu Reinaldo cantou aqui uma belíssima homenagem quando foi embora no terceiro pagode para valer do Reinaldo, que é o Adeus de um Poeta. Então, mais um dos mestres. Segundo momento, Fabiana Cosa, qual o recado que você daria para o mundo? Ame, seja como for, sem medo de sofrer. Eu acho que é isso. Amar. Amar tudo, né? Não amar a si próprio apenas. Quer dizer, começa por aí para poder amar o outro, mas amar a natureza, a gente ter olhos, né? Para a natureza, para os bichos, para o nosso cotidiano, para as palavras que a gente direciona para o outro. Escolher sempre as boas palavras, como fala a Pai Sidney de Xangô. Amor. Amor, acho que é a grande palavra de ordem para os tempos que vivemos a nível mundo. E, por fim, os meus agradecimentos. Fabiana, primeiro eu queria agradecer a Nenê pela generosidade com a gente. E a minha insistência foi tamanha porque há uns 15 anos atrás, mais ou menos, um antigo vizinho meu que apresentou o seu trabalho a mim, o cabeleireiro Carlos, na Vila Maria, deixar um grande beijo para ele, e eu já fiquei impressionado. Eu estava muito na onda ali de ouvir Maria Rita, aí quando caiu Fabiana Cosa no meu colo, eu falei, pô, é disso que o samba precisa. E ao longo desses anos eu venho te acompanhando o seu trabalho. Quando você começa a gravar com o Emicida, eu olho nas fichas técnicas e falei, tá vendo? Ela precisa estar inserida no samba, ela precisa aparecer mais no samba, ela precisa estar nas rodas de samba populares mesmo do samba, Sim. Não. Por isso que eu falo de samba de teatro. Ela precisa estar no boteco com a gente, porque a sua versatilidade enquanto cantora vem daí. E hoje você me comprovou isso, claro. o que eu já imaginava. Eu tenho a grata honra de ser cria da Roda de Samba do Terra Brasil. Vivi por muitos anos aqui, então eu vi mulheres fantásticas passar por aquele palco. Helena de Lima, nossa grande rainha. Yara Rocha, outra grande cantora. Mas quando eu me deparo com o seu trabalho com Ivone Lara, eu vejo que você é a continuidade de todo esse legado que vem de Tia Ciata, que passa por Elisete Cardoso, que passa por Clementina, que passa por Ivone Lara, que passa por Leci Brandão, que passa por Adriana Ribeiro e que hoje passa por todas essas meninas que estão despontando. Então, não é à toa que eu falo que aqui que eu trago sempre as mulheres superpoderosas, porque é a força da mulher que deve reger o mundo, que não à toa os países que melhores se saíram na pandemia, no combate, foram a Alemanha e Nova Zelândia, que, coincidências à parte, são geridas por mulheres. Então, para mim, é muito honroso para mim ter você aqui hoje, Fabiana. Muito obrigado. Para mim também, Vaguinho. Fico muito feliz. E você pode ter certeza que essa sua observação final já é um desejo meu antigo. Eu que tenho dois grandes amigos também que eu adoro, o Nino Miau, o Chapinha, sempre falo com eles, de estar mais nas rodas. Isso realmente é um desejo já que eu venho nutrindo, né? A pandemia parou todo mundo, quer dizer, a gente não podia sair de casa. Eu realmente fiquei muito reclusa, porque meus pais também já têm uma certa idade, não podia correr isso. Meu companheiro, enfim, a gente tem, né, as questões de saúde que a gente estava preocupado, mas de fato eu preciso, porque é isso que sempre alimentou a minha capacidade de ser uma criadora também.
né? É nesses lugares que eu percebo onde estão essas brechas e essas belezas, né? E que depois a gente vai recriando, né? E vai levando para o palco também. Porque quando a gente leva uma obra para o palco, a gente não leva nada sozinho, a gente leva os outros junto com a gente, né? Mesmo que seja diferente da fonte, né? A música está diferente de como o compositor pensou, mas aí faz parte do processo criativo, né? Mas ouço esse seu pedido, né? E a sua fala carinhosa como um chamado àquilo que eu também já venho sentindo, e me aguardem que 2022 eu vou estar nas rodas aí com vocês, com certeza. Por favor. Pessoal, Com muito obrigado para certeza. quem chegou até aqui. Tivemos a honra da genial Fabiana Cosa com a gente. Até a próxima, se Deus quiser. Alô, mundo! Olha eu aqui. Alô, mundo!